Você já passou por algo tão doloroso, tão injusto, tão devastador que questionou se Deus realmente existe? Já gritou para o céu perguntando por que aquilo estava acontecendo com você? Já sentiu que sua vida estava desmoronando sem razão, sem propósito, sem sentido? A maioria de nós já esteve lá, naquele lugar escuro onde parece que Deus está ausente, onde a dor é tão grande que não conseguimos ver qualquer razão para ela. Mas e se eu te dissesse que existe um propósito divino em tudo, até nas coisas mais terríveis que nos acontecem? A história que vou contar agora é sobre uma mulher que perdeu tudo, que passou pelo vale mais escuro que você possa imaginar, que teve todos os motivos para desistir de Deus e da vida. Mas anos depois descobriu que cada pedaço de dor, cada momento de sofrimento, cada lágrima derramada, tinha um propósito maior que ela não podia ver quando estava no meio da tempestade. Uma história que vai abalar suas certezas e te mostrar que os caminhos de Deus são misteriosos, mas sempre, sempre perfeitos. Ana tinha 32 anos quando sua vida perfeita começou a desmoronar. Ela estava casada com Pedro há 8 anos. Tinham uma filha linda de 6 anos chamada Isabela. Moravam numa casa confortável, num bairro tranquilo. Ana trabalhava como enfermeira num hospital público. Pedro era professor de matemática. Não eram ricos, mas eram felizes. Tinham fé, iam à igreja aos domingos, oravam juntos antes das refeições. Ana acreditava firmemente que Deus tinha um plano para sua vida, e esse plano parecia estar se desenrolando perfeitamente. Até aquela terça-feira de outubro, quando tudo mudou. Ana estava no trabalho quando recebeu a ligação. Um acidente de carro. Pedro estava voltando da escola quando um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e bateu diretamente no lado do motorista. A voz no telefone era profissional, treinada para entregar más notícias, mas Ana mal conseguia processar as palavras. Hospital. Estado grave. Venha imediatamente. Ela correu para o hospital onde trabalhava, mas para a unidade de trauma, um lugar que conhecia bem profissionalmente, mas nunca imaginou conhecer pessoalmente. Quando viu Pedro naquela maca, conectados a tubos e máquinas, o rosto inchado e roxo, algo dentro dela se despedaçou. Os médicos falaram palavras como traumatismo craniano, hemorragia interna, prognóstico reservado. Ana era enfermeira. Ela sabia o que essas palavras realmente significavam. Pedro passou 3 dias na UTI. Ana não saiu do lado dele, segurando sua mão, orando sem parar. Por favor, Deus. Ela sussurrava repetidamente. Por favor, não leva ele de mim. Por favor. Isabela precisa do pai. Eu preciso dele, por favor. Ela orou como nunca tinha orado antes, barganhando, implorando, prometendo qualquer coisa se Deus apenas salvasse seu marido. Mas na manhã do 4º dia, com Ana segurando sua mão e Isabela dormindo numa cadeira ao lado, Pedro faleceu. Seu coração simplesmente parou. A equipe tentou reanimá-lo, mas Ana, que tinha visto isso centenas de vezes como profissional, sabia que tinha acabado. Ela sabia quando um corpo estava apenas lutando por reflexo e quando a pessoa já tinha partido. Pedro tinha partido e levou com ele o mundo de Ana. O funeral foi uma névoa. Ana se lembra de fragmentos, o caixão fechado porque os ferimentos eram graves demais. Isabela perguntando quando o papai ia acordar. O padre falando sobre os planos de Deus e Ana querendo gritar que não havia plano nenhum, apenas caos cruel e aleatório. As pessoas diziam coisas bem intencionadas. Deus tinha um plano. Ele está num lugar melhor. Deus não dá mais do que podemos suportar. Cada frase era como sal numa ferida aberta. Nas semanas seguintes, Ana tentou funcionar. Tentou ser forte pela Isabela, que não entendia por que o pai não voltava para casa. Tentou voltar ao trabalho, mas como você cuida de outros quando você mesma está destruída por dentro? Ela ia à igreja ainda, mais por hábito do que por fé, sentando no último banco e saindo antes da bênção final. Ela não conseguia mais cantar os hinos, não conseguia mais ouvir sobre o amor de Deus sem sentir raiva. Onde estava seu amor quando aquele bêbado matou meu marido? Ela gritou uma noite, sozinha no quarto que tinha compartilhado com Pedro. Onde estava seu plano? Que tipo de plano inclui deixar uma criança de 6 anos sem pai? Que tipo de Deus amoroso permite isso? O silêncio que respondeu apenas aprofundou sua dor. Os meses passaram em uma névoa de dor e sobrevivência. Ana voltou ao trabalho porque precisava do dinheiro, porque precisava manter a casa, porque Isabela precisava comer e ter roupas. Mas ela era uma casca, funcionando no piloto automático, fazendo os movimentos sem realmente estar presente. Ela tinha parado de orar, tinha parado de ler a Bíblia,
Tinha parado de acreditar que havia qualquer propósito em qualquer coisa. Foi 6 meses depois da morte de Pedro que a segunda tragédia a atingiu. Ana estava no trabalho quando Isabela, que tinha ficado com a avó, começou a ter convulsões. Quando chegou ao hospital, os médicos já estavam fazendo exames. As palavras que vieram foram ainda piores do que ela imaginara. Tumor cerebral, maligno, avançado, como ninguém tinha percebido antes. Os médicos explicaram que às vezes cresce rápido, às vezes não há sintomas até estar muito avançado. Mas Ana mal ouvia. Tudo o que conseguia pensar era: não de novo. Por favor, Deus, não de novo. O tratamento começou imediatamente. Quimioterapia, radiação, eventualmente cirurgia. Ana assistiu sua filha pequena, que já tinha perdido o pai, agora perdendo o cabelo, perdendo peso, vomitando dos medicamentos, chorando de dor. E algo dentro de Ana morreu completamente. Se havia um Deus, ele era cruel. Se havia um plano, era sádico. Que tipo de divindade tira o pai de uma criança e depois dá câncer à criança? Ana parou de ir à igreja completamente. Quando pessoas da congregação tentavam visitá-la, ela não abria a porta. Quando ligavam, ela não atendia. Ela não queria ouvir sobre fé, sobre esperança, sobre planos divinos. Queria apenas que Isabela sobrevivesse. Só isso. Nada mais importava. O tratamento durou 8 meses. 8 meses de inferno, onde Ana viu sua filha sofrer de formas que nenhuma criança deveria sofrer. Mas, milagrosamente, o tumor respondeu. Lentamente, mas respondeu. Os médicos ficaram surpresos. Eles tinham dado apenas 20% de chance de sobrevivência, mas Isabela lutou e venceu. 1 ano depois do diagnóstico, os exames mostraram que ela estava em remissão. Ana deveria ter se sentido grata. Deveria ter caído de joelhos agradecendo a Deus. Mas tudo o que sentia era vazio. Isabela tinha sobrevivido. Mas a que custo? A criança alegre e vibrante que ela era tinha se tornado quieta, assustada, marcada pelo trauma. E Ana estava quebrada, financeiramente e emocionalmente. As contas médicas eram astronômicas. Ela tinha usado todas as economias, vendido tudo que tinha valor, estava em dívida até o pescoço. E ainda sentia aquela raiva surda contra um Deus que tinha permitido tudo isso. Foi durante esse período mais escuro que algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu no hospital onde Ana trabalhava. Ela estava procurando especificamente por Ana. Seu nome era Carla, e ela tinha uma história para contar. Há 10 anos, Carla começou. Eu estava no lugar mais escuro da minha vida. Tinha perdido minha filha para a leucemia. Tinha perdido minha fé. Queria morrer. E uma noite decidi que ia acabar com tudo. Enchi meu carro de remédios e dirigi para um lugar isolado, decidida a não voltar. Ana escutava, confusa sobre por que essa estranha estava contando isso para ela. Carla continuou. Mas no caminho tive um acidente de carro. Nada sério, apenas arranho para-choque. Mas precisava de ajuda, e uma enfermeira que estava passando parou. Ela não apenas me ajudou com o carro, mas de alguma forma percebeu que eu estava em crise. Ela sentou comigo no acostamento por 2 horas, apenas ouvindo, apenas estando presente. Ela me deu seu número e disse: ligue para mim se precisar conversar. E então ela foi embora. Os olhos de Carla estavam cheios de lágrimas. Eu não tomei aqueles remédios naquela noite. Não por causa de algo profundo que ela disse, mas porque alguém tinha se importado. Alguém tinha visto minha dor e tinha parado. E eu liguei para ela no dia seguinte. E ela atendeu, e conversamos, e ela me ajudou a encontrar um terapeuta, um grupo de apoio, um caminho de volta à vida. Aquela enfermeira salvou minha vida, e ela nem sabe disso. Ana estava começando a entender. Por que você está me contando isso? Carla sorriu através das lágrimas. Porque eu finalmente encontrei aquela enfermeira. Levei anos, mas encontrei. E quando descobri sua história, quando soube o que você passou, entendi. Você me salvou naquela noite. E agora eu quero ajudar você. Mas mais importante, eu quero que você saiba que sua dor daquela época, aquele acidente que parecia aleatório, não foi aleatório. Eu estava dirigindo para morrer. Se você não tivesse estado lá, se não tivesse parado, eu não estaria aqui. Ana não se lembrava. Tinha sido há tanto tempo antes de Pedro morrer, antes de Isabela ficar doente. Tinha sido apenas mais uma pessoa em crise que ela tinha ajudado sem pensar muito. Mas para Carla tinha sido tudo. E tem mais, Carla disse. Depois que você me salvou, depois que encontrei meu caminho de volta, eu comecei uma fundação,
Uma fundação para ajudar famílias com crianças com câncer, para ajudar com custos, médicos com apoio emocional, com tudo que eu desejava ter tido quando perdi minha filha. Carla colocou um envelope na mão de Ana. Quando descobri sua história, quando soube sobre Isabela, sobre sua situação financeira, sobre tudo, eu soube o que tinha que fazer. A fundação vai cobrir todas as suas dívidas médicas. Todas. E vamos fornecer suporte contínuo para Isabela pelo tempo que ela precisar. Não porque você merece, embora mereça, mas porque há 10 anos você me salvou. E agora eu posso salvar você. Ana olhou para o envelope, incapaz de processar o que estava ouvindo. Eu não entendo, ela sussurrou. Por que agora? Por que deixar tudo ficar tão ruim antes de... Carla pegou as mãos dela. Eu não sei. Mas posso te dizer uma coisa. Se eu não tivesse perdido minha filha, nunca teria estado naquela estrada naquela noite. Se você não tivesse parado, eu não estaria aqui para criar a fundação. Se você não estivesse passando por isso agora, eu nunca teria te encontrado para retribuir. Tudo parece aleatório quando estamos no meio. Mas quando você dá um passo atrás, quando olha o quadro maior, vê os fios conectando. Naquela noite, Ana sentou no quarto e finalmente, pela primeira vez em anos, ela chorou. Não lágrimas de raiva ou dor, mas lágrimas de liberação. Ela não entendia completamente ainda. Ainda doía. Pedro ainda estava morto. Isabela ainda tinha cicatrizes, mas havia algo, um fio de algo, que sugeria que talvez, apenas talvez, havia um propósito que ela não podia ver. Nos meses seguintes, com as dívidas pagas e suporte da fundação de Carla, Ana começou a respirar novamente. Começou a passar mais tempo com Isabela, não apenas cuidando dela, mas realmente estando presente. Começou a permitir que a igreja se aproximasse novamente, hesitantemente no início, mas gradualmente. Começou a considerar que talvez sua raiva de Deus tinha sido raiva pela dor, não por ele realmente ter abandonado ela. 1 ano depois, Ana fez algo que nunca imaginou fazer. Ela se ofereceu para ser voluntária na fundação de Carla. Ela usou sua experiência como enfermeira e como mãe de uma criança com câncer para ajudar outras famílias navegando a mesma tempestade que ela tinha navegado. E descobriu algo surpreendente. Sua dor tinha propósito. Porque ela tinha passado por isso, ela podia conectar com essas famílias de uma forma que ninguém mais podia. Ela entendia não apenas medicamente, mas visceralmente, o terror e o desespero que eles sentiam. E então algo ainda mais surpreendente aconteceu. Ela conheceu outras famílias que tinham perdido pais em acidentes de trânsito com motoristas bêbados e percebeu que tinha uma missão. Ela começou a falar em escolas sobre os perigos da direção embriagada. Começou a compartilhar a história de Pedro, não com raiva, mas com propósito. E suas palavras, vindas de dor real e perda real, tocavam jovens de uma forma que estatísticas e avisos nunca tocavam. 3 anos depois da morte de Pedro, Ana estava dando uma palestra numa escola quando um jovem se aproximou dela depois, com lágrimas nos olhos. Minha irmã mais velha morreu num acidente com um motorista bêbado há 5 anos, ele disse. E eu tenho bebido e dirigido. Achei que estava tudo bem, porque nunca tinha acontecido nada, mas ouvir sua história, ver sua dor, ver que cada estatística é uma pessoa real com uma família real, eu não posso mais. Eu não vou fazer isso com nenhuma outra família. Ana abraçou aquele jovem e entendeu. Entendeu de uma forma que não teria entendido antes. A morte de Pedro tinha salvado vidas futuras. Sua dor tinha propósito. Não fazia a dor menor, não trazia Pedro de volta, mas dava significado ao sofrimento. E de alguma forma estranha, isso ajudava. 5 anos depois do diagnóstico de Isabela, com uma menina agora, uma adolescente saudável e vibrante que queria ser médica para ajudar outras crianças como ela, Ana estava sentada na igreja. A mesma igreja que tinha abandonado, que tinha jurado nunca mais pisar. O pastor estava pregando sobre o propósito divino nas provações, sobre como Deus usa tudo para o bem daqueles que o amam. E pela primeira vez, Ana não sentiu raiva. Ela pensou em Carla, que estava viva porque Ana tinha parado naquela noite há tantos anos. Pensou na fundação que tinha sido criada a partir da dor de Carla, que agora ajudava centenas de famílias. Pensou nos jovens que tinham mudado seus comportamentos depois de ouvir a história de Pedro. Pensou nas famílias que ela tinha ajudado através da fundação, usando sua própria experiência de dor para guiá-los. Pensou em como cada peça de dor tinha conectado com outras peças, criando uma tapeçaria que ela não podia ver quando estava no meio do sofrimento. Como a morte de Pedro, tão cruel e aleatória, tinha levado ao diagnóstico precoce do tumor de Isabela, quando ela estava no hospital constantemente. Como o tumor de Isabela tinha levado Carla até ela. Como Carla tinha salvado Ana financeiramente e emocionalmente.
Como Ana estava agora usando toda aquela dor para salvar e ajudar outros. Não era que Deus tinha causado essas tragédias. Ana não acreditava num Deus sádico que inflige dor por diversão. Mas ela começava a acreditar num Deus que pode pegar até as piores tragédias, até a dor mais profunda, e tecer propósito através dela, que pode pegar os fios quebrados de uma vida despedaçada e criar algo belo, se você permitir. Depois da igreja naquele dia, Ana foi ao cemitério onde Pedro estava enterrado. Ela não tinha ido há anos, não conseguia suportar. Mas agora, ela se ajoelhou na frente da lápide e falou: "Eu não entendo completamente ainda. Ainda dói. Ainda sinto sua falta todos os dias. Isabela sente sua falta. Mas eu quero que você saiba que sua morte não foi sem sentido. Vidas foram salvas por causa da sua história. Famílias foram ajudadas. E eu estou usando minha dor para fazer diferença." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de raiva ou desespero, mas lágrimas de aceitação, de entendimento parcial, de fé renovada, não numa fé cega que diz que tudo é bom, mas numa fé madura que reconhece que mesmo nas piores coisas, Deus pode criar propósito. Isabela, agora com 15 anos, se juntou à mãe no cemitério. Ela pegou a mão de Ana e disse algo que mostrava sabedoria além de seus anos. Eu li uma vez que somos como fios numa tapeçaria. Individualmente, alguns fios são escuros, alguns são quebrados, alguns parecem feios. Mas quando você afasta e vê a tapeçaria inteira, até os fios escuros são necessários para criar a imagem completa. Ana olhou para sua filha, essa sobrevivente forte que tinha enfrentado mais em seus poucos anos do que muitos enfrentam numa vida inteira, e viu o propósito. Viu como Isabela estava usando sua própria experiência para inspirar outras crianças com câncer. Como ela falava em hospitais, trazendo esperança simplesmente por existir, por ter sobrevivido, por ser prova viva de que há vida depois do tratamento hoje. 10 anos depois da morte de Pedro, Ana continua seu trabalho com a fundação. Ela fala regularmente em escolas sobre direção embriagada. Ela mentora famílias com crianças com câncer. Ela fez da sua dor seu propósito. E quando pessoas perguntam como ela teve forças para continuar, como ela não desistiu de Deus completamente, ela conta sua história. Conta sobre como estava certa de que Deus tinha a abandonado, que não havia propósito, que era tudo crueldade aleatória. Conta sobre como descobriu, peça por peça, que havia fios conectando tudo. Que sua dor de anos atrás tinha salvado Carla. Que Carla tinha criado algo que eventualmente salvaria Ana. Que a morte de Pedro estava salvando vidas até hoje. Que o câncer de Isabela tinha dado esperança a centenas de outras crianças doentes. Eu não vou te dizer que Deus causa coisas ruins. Ana sempre diz: "Eu não acredito nisso. Eu acredito que vivemos num mundo quebrado onde coisas terríveis acontecem. Mas eu também acredito que Deus pode pegar até as piores coisas e tecer propósito através delas. Não porque a dor é boa, mas porque Ele pode usar tudo. Cada fio, até os escuros, até os quebrados, fazem parte de uma tapeçaria maior que não podemos ver quando estamos no meio da dor. E essa é a verdade profunda sobre propósito divino. Não é que Deus causa sofrimento, é que Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima que você chora, cada noite escura que você enfrenta, cada perda que você sofre, Deus pode usar. Pode não fazer sentido agora, pode não fazer sentido por anos. Você pode passar por vales tão escuros que não consegue ver um único raio de luz. Mas se você permitir, se você continuar colocando um pé na frente do outro, se você continuar acreditando mesmo quando não consegue entender, eventualmente você vai olhar para trás e ver os fios. Vai ver como aquela dor insuportável te equipou para ajudar alguém que está passando pela mesma coisa. Vai ver como aquela perda terrível te levou a um lugar onde você pode fazer diferença de uma forma única. Vai ver como até as piores experiências da sua vida estavam tecendo você para um propósito que você não podia ver quando estava no meio delas. E isso não torna a dor boa. Não a justifica. Não significa que você não pode lamentar ou chorar ou até ficar com raiva. Mas significa que a dor não é o fim da história. Significa que há propósito esperando ser descoberto. Significa que Deus está trabalhando mesmo quando parece ausente. Especialmente quando parece ausente. Então, se você está no vale escuro agora, se está questionando onde Deus está, se está se perguntando se há algum propósito na sua dor, ouça isto. Continue. Continue andando, continue respirando, continue acreditando, mesmo quando não consegue entender. Porque um dia, pode não ser amanhã ou no próximo ano, mas um dia você vai olhar para trás e ver. Vai ver os fios, vai ver o propósito, vai ver como até suas piores experiências eram parte de algo maior do que você jamais imaginou.
Tudo na vida tem um propósito divino. Nem sempre podemos vê-lo. Frequentemente não podemos entendê-lo, mas está lá, tecendo, criando, transformando até a escuridão em algo que pode trazer luz para outros. E isso, no final, é o que torna suportável o insuportável. É o que torna possível continuar quando tudo parece impossível. É o que transforma vítimas em sobreviventes e sobreviventes em faróis de esperança para outros ainda perdidos na tempestade.